Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora a gente vai aprender como que a gente pode levar o nosso CSS para o próximo nível, né? Utilizando DisplayFlex. DisplayFlex, pessoal, é uma tecnologia que vai ajudar muito na montagem desses layouts. Essa construção desses layouts vai ficar muito mais fluida, muito mais interessante, vai ali cumprir requisitos de responsividade muito melhor, vocês vão ter muito menos trabalho quando vocês precisarem migrar o seu tudo que você está fazendo ali no seu layout, né, de desktop para celular, para tablet, né, vocês vão ter que fazer menos alterações. Então é um assunto muito interessante, eu estou muito empolgado aqui de trazer para vocês essas novidades e vocês vão ver o quanto que isso vai dar um ganho de produtividade para vocês, né? Porque antigamente tinha muito aquela piadinha, né, de falando, a coisa mais difícil é centralizar uma div, né, para o dev front-end. E vocês vão ver que hoje em dia, né, fica extremamente fácil, a gente não vai ter que usar aquele monte de gambiarras ou técnicas, né, diversas ali do passado para solucionar esse problema que deveria ser simples. Então, pessoal, sem mais delongas, né, vamos aqui para o computador para vermos o que está acontecendo, né? Então eu já deixei montada aqui uma estruturazinha bem básica, né, pessoal, com algumas caixinhas, né? E essas caixinhas a gente vai, né, encaixá-las em tela aqui, né? E fazer algumas modificações, né, mostrando como que a gente pode, né, encaixá-las da melhor forma utilizando o Flexbox, né? Então o que a gente tem aqui, né? Opa, perdão que esse daqui é o arquivo errado, né? Se a gente for ver aqui, nós temos todas essas caixinhas aqui que elas estão sendo ordenadas, né? Então 1, 2, 3, né, para a gente saber qual caixa é relativa a qual conteúdo. Hoje nós vamos ver, né, toda essa lista aqui de propriedades, né? Então a gente vai ver aqui o FlexWrap, FlexDirect, FlexFlow, FlexGap, Justify Content, né? E assim por diante, né? E tudo isso vai nos ajudar a construir esses layouts de uma forma muito interessante. Então vamos ver como que nós poderíamos começar a utilizar esse DisplayFlex no nosso código, né? Então, pessoal, eu tenho, né, a estrutura aqui, como a gente pode ver, é um container que a gente chama aqui, né, uma div que está contendo essas nossas caixinhas, né? Para começar a aplicar o Flexbox, nós vamos colocar um DisplayFlex, né, no elemento, né, container ali que está envolvendo essas caixinhas. Então, se eu fizer aqui um DisplayFlex, dar um Ctrl S para salvar o nosso código, olha só o que está acontecendo aqui, né? Eu tinha colocado que as minhas caixinhas elas ocupassem aqui uma determinada altura, né? Eu não vou colocar isso por enquanto, né, para ficar um pouco mais fácil a visualização. Mas olha só o que está acontecendo, né? Todas as nossas caixinhas agora elas estão ficando numa mesma linha, né? Se eu colocar aqui na visualização do desktop, a gente pode ver, né, que estão tudo aqui nessa mesma linha. E no caso do celular aqui, né, barra tablet, eles ficam, né, com overflow aqui, né? Não cabe tudo na mesma tela. Então, como que a gente pode fazer, né, para resolver esse probleminha aqui que aconteceu, né? A gente poderia colocar uma propriedade que chama FlexWrap, né, como wrap. Se nós fizermos isso, agora sim os nossos elementos, olha só, né, eles estão se dispondo melhor em tela, estão fazendo quebra de linha quando necessário. Aqui, né, no desktop não era necessário, por exemplo, então nada acontece, né? Por padrão ele vem ali como no wrap, né, que seria para não ter quebra, né, e fica com esse overflow. Mas geralmente a gente gosta aqui de trabalhar com essa quebra, né? Uma outra coisa que é importante a gente entender é que por padrão o nosso Flexbox ele vem com a direção row, né, que seria a linha. Se nós modificarmos isso, né, nós temos aqui algumas possibilidades, né? A gente pode ver que a gente tem aqui, por exemplo, a coluna, né? Então eu poderia dispor tudo que nós temos aqui em colunas, né? Isso daqui é muito legal, porque antes, né, elas estavam lado a lado e nós forçamos essas caixinhas a ficarem numa visualização de coluna. E nós temos, além da coluna, né, nós poderíamos usar aqui a coluna reversa, né? Que olha só que legal, o nosso elemento que era o último, ele está como o primeiro, né? E a gente conseguiu fazer isso daqui de uma forma muito poderosa e muito simples usando só CSS. Antigamente só conseguia fazer isso daqui com JavaScript, tá, pessoal? Ou realmente fazendo ali copiando todas essas caixinhas, né?
deixando aqui, né, embaixo, né, poderia ser assim o box, sei lá, reverso, né? E aí a gente teria que esconder toda essa primeira div e mostrar apenas a segunda quando nós queríamos mostrá-las em ordem contrária, né? E ainda teria que fazer isso na mão, né? Colocar aqui o 9 primeiro, né? O 1 no final, né? E assim por diante, né? Então o Flexbox dá um poder absurdo aqui pra gente, né? Para não ter que mexer nem na estrutura e nem ter que resolver isso daqui por JavaScript, né? Então se eu voltar ali, a gente pode ver que a gente também teria um tal de row reverse, né? O row reverse a gente pode ver aqui, né? Que ele praticamente, né? Ele está fazendo aqui, antes era da esquerda para a direita, né? Agora os nossos elementos estão começando da direita para a esquerda, né? Então, realmente inverteu essa ordem, né? Então, ó, a primeira linha vai do 1 ao 5, a segunda do 6 ao 9, né? Então, é muito poderoso o Flexbox aqui, né? Ele nos dá todas essas capacidades aqui, né? No começo aqui, para mostrar algumas coisinhas mais fácil, eu vou deixar esse row mesmo. Como eu falei, ele vem por padrão, então se eu comento e salvo aqui, nada muda, tá? Se eu quisesse, eu poderia, pessoal, escrever essas propriedades de uma maneira mais concisa, né? Então, flex direction, eu poderia colocar aqui como row wrap, né? E combinar essas duas propriedades. Ah, desculpa, eu falei uma coisa e fiz outra, né? É o flex, que a gente pode ver que é o flex flow, né? Então, se eu salvar isso daqui, né, e apenas tirasse essas duas propriedades, né, continua funcionando exatamente como a gente espera, né? Se isso daqui fosse uma coluna, também tudo funcionando bem, né? Então, isso daqui é o chamado, né, shorthand, né? É uma sintaxe mais curta para escrever essas duas mesmas linhas que a gente tem aqui em cima, tá? E eu até gosto aqui no meu CSS, quando eu estou trabalhando com o Flexbox, colocar tudo que tem aqui, né, com uma separação aqui, né, com um Enter, né, para saber que tudo que vem aqui a partir desse momento tem a ver com o Flexbox, tá? Vocês podem fazer como vocês preferem, mas eu acabo gostando desse jeito, tá? Então, olha só, pessoal, nós já aprendemos aqui, né, então, o que é o Flex Wrap, Flex Direction, Flex Flow, né? E vai ter umas coisinhas que não vamos ver exatamente nessa ordem, tá? Mas eu vou começar aqui a falar para vocês como que a gente pode fazer para posicionar melhor esses elementos aqui em página, né? Então, olha só o que está acontecendo aqui, né? Os nossos elementos, eles não estão nem centralizados na vertical, nem na horizontal, né? Então, eu gostaria de fazer de alguma forma, né, para que isso daqui ficasse centralizadinho na nossa página, né? Se eu for ver aqui, né, o nosso display flex, ele tem uma propriedade aqui que chama justify items, né? E tem tanto uma justify items como justify content, né? A gente já vai falar direitinho sobre isso. Se eu passar aqui justify items como center, né, a gente vai ver o seguinte, né, que essa daqui ele vai fazer ele está falando aqui que ele vai justificar aqui de acordo com um eixo apropriado, né? O que está acontecendo aqui, né? Essas nossas caixinhas, né? Se a gente for ver como que elas estão sendo feitas, né? Elas têm aqui um justify item center e eu poderia colocar aqui também um justify content center, né? Geralmente é essa propriedade que a gente vai querer trabalhar aqui para posicionar mais facilmente nossos elementos, né? Então, o Justify Content, como que ele funciona? Ele pega no eixo que a gente tem ali, né? Então, como eu estou trabalhando com a nossa row ali, né? O que ele está fazendo é que ele basicamente ele está trabalhando no mesmo eixo principal que eu tenho. Como esse eixo principal aqui agora é linha, né? Ele centraliza ali na horizontal. Se eu tivesse aqui com coluna, ele centralizaria, né? Tenho que mudar aqui, na verdade, né? Porque eu estou usando esse flex flow ali para sobrescrever, né? Ele centralizaria aqui, né, na vertical. Legal? Só que a gente vê que ele não está fazendo isso daqui certo, né? Quando é flex column. Porque a minha altura aqui, né? Eu não estou usando 100% da altura da página, né? Então eu poderia aqui fazer uma coisinha que a gente chama aqui, né? Que a gente tem essa propriedade aqui, apenas sem VH. Quando eu aplico esse sem VH, a gente de fato aqui está usando, né, a página inteira e aí ele consegue aqui, quando a gente está no column, né, também alinhar isso daqui no eixo principal, que no caso aqui é o vertical. Legal? Então a gente já consegue ver que tudo isso daqui está dando certinho. Um ponto interessante, né, que eu tinha deixado até comentado ali, né,
é que se a gente fosse ver, o nosso conteúdo ele está a princípio grudando ali em tela, né? O que eu gosto de fazer geralmente, pessoal, é que eu gosto aqui de dar um distanciamento ali entre esses elementos, né? Eu poderia, por exemplo, fazer um padding, né? Com determinado tamanho e colocar ali uma propriedade que chama, né? Calc, né? Por quê? Porque se eu falo que isso daqui vai ocupar 100 VH, a gente tem um padding ali, né? Que a gente até conseguiria ver, ó, que ele está ocupando um certo espaço, né? Para eu corrigir isso e a gente conseguir não ter esse overflow aqui no caso, nós poderíamos simplesmente utilizar aqui um calc, né? E falar que eu gostaria de fazer 100 VH menos o que a gente tem de padding, que no caso eu coloquei ali, ó, 7 rem, né? Como tem 7 rem na nossa vertical, né, e 0 ali na horizontal, o que acontece aqui? Ainda sobra um espaçozinho, né? Porque na verdade a gente tem o distanciamento tanto em cima como embaixo, né? Para corrigir isso eu poderia fazer o dobro, que é 14 aqui, ou eu poderia, né, realmente fazer uma operação aqui, né, de multiplicação. Então eu poderia falar aqui que isso daqui é 7 vezes 2 rem, né? Se eu fizer isso daqui, a gente pode ver que o nosso overflow também some e tudo está certinho, tá? Eu aproveitei para ensinar aqui a propriedade calc para vocês, né, como utilizar, mas eu não vou fazer isso daqui nesse momento, tá? Porque todos esses espaçamentos a gente vai fazer por uma outra propriedade que a gente vai aprender agora do Flexbox, tá? Então eu vou tirar aqui esse nosso padding do main e olha só como que eu quero fazer esse espaçamento entre os itens do Flexbox, né? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou colocar aqui, vou comentar essas duas, né? Para não ter que alterar sempre as duas ao mesmo tempo. E eu vou voltar aqui para row, né? E olha só o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Como a gente viu as nossas caixinhas, né? Elas estão já crescendo, né? Todo o tamanho ali que elas têm disponível, né? Mas eu quero fazer, eu não quero que elas tenham esse funcionamento aqui apenas, né? Eu gostaria, né, de pegar as minhas caixinhas e centralizá-las de fato aqui no espaço da nossa tela, né? Sem deixar que ela cresça tudo que ela tem disponível, né? Então se eu colocar junto um Align Item Center, né? O que isso daqui acaba fazendo para a gente, né? Isso daqui está alinhando, né? No caso aqui na vertical, né? Porque como eu passei aqui para row, né? Esse é o eixo. Esse não é mais o eixo principal, né? Esse daqui é o eixo secundário. Então, para a gente trabalhar com o eixo principal, aqui no Flexbox, a gente usa o Justify Content. Para trabalhar com o eixo secundário, que no caso aqui das linhas seria o vertical, a gente usa o Align Items, tá? Então, olha só por que isso daqui é legal. Se eu tirasse aqui, né? Ele já só vai deixar a caixinha crescendo no máximo. Se eu coloco aqui, agora ele tenta se alinhar ali também verticalmente. Mas vocês podem estar olhando para isso e falar, putz, mas isso daqui não tá legal, né? Porque quando a gente tem um conteúdo que quebra em várias linhas aqui, né? Geralmente a gente vai querer, em vez de utilizar esse Align Items, a gente vai querer usar o Align Content Center, né? Porque agora sim ele vai pegar o conteúdo, tá? E não apenas ali essas caixinhas, e vai jogá-lo ali, né, no melhor, né, na melhor das possibilidades que a gente tem ali, né? Então, eu poderia até comentar isso daqui, né, e só trabalhar com Align Content agora que, né, eu já sei que vão ter vários elementos ali em tela. Legal? Olha só que bacana como que a gente consegue dispor os nossos elementos em tela, né? Ó, se eu fosse ver aqui no desktop, ele está 100% aqui, ó, centralizado, né? Tudo bonitinho aqui, ó, horizontal, vertical, tudo certinho, né? Se eu agora for fazer o seguinte, né? Se eu pegar e mostrar aqui alguns outros jeitos que a gente pode dispor isso daqui em tela, nós vamos ver como que o Flexbox, né, abre essas possibilidades para nós. Então, olha só, se eu der um Ctrl barra, né, que é geralmente como o VS Code ele faz o autocomplete dele, tem várias propriedades aqui. Então, vamos ver, ó, Justify Content eu estou alinhando no eixo principal. Como estamos trabalhando nas linhas, o eixo principal é horizontal. Então, como está em row, é esquerda para direita, tá? Se fosse row reverse, seria direita para esquerda, tá? Então, tudo isso leva isso daqui em consideração. Então, eu vou utilizar aqui o Flex End. Então, eu vou empurrá-los para direita, né? Porque como vai da esquerda para direita, ele vai ali para o final. Olha só que legal, se eu estivesse utilizando isso daqui como row reverse, né? O Flex End, na verdade, é na esquerda.
porque o meu sentido aqui é direita para esquerda e não esquerda para direita, tá? Então é bem importante a gente entender que esse eixo ali que a gente trabalha, né, ele tem uma orientação, né? Então a orientação pode ser esquerda, direita, né? Se é column, é cima para baixo, né? Se fosse column reverse seria baixo para cima, né? Então é bem importante a gente entender isso. Legal? Voltei aqui para o row normal, então ó, ele só se alinhou ali ó, no final da caixinha. A gente pode ver quando isso ficou no desktop também, né? Se eu colocasse aqui um flex start, ele fica à esquerda, né? Que é onde começa esse eixo aqui, esquerda para direita do row, né? Se fosse ali, né, que nem a gente falou ali, um row reverse, ele jogaria para lá, né? Se eu utilizasse aqui, ó, no caso, uma column, né? O que acontece? O flex start da column, ele é, né, cima, né? Então os elementos ficam aqui em cima. Legal? Fosse um column reverse, eles ficariam de baixo, né? Lá embaixo. Porque o início, né, do column reverse é baixo para cima. Legal, pessoal? Então com esse entendimento a gente já vai destravar vários poderes aqui, né, no CSS. Olha só, além desse flex start, né, eu poderia fazer algumas coisinhas legais aqui que tem. Tem muitas propriedades, só que eu vou falar só de algumas, tá? Então, olha só, tem esse space around, que ele faz aqui? Ele encaixa nossos elementos deixando um respiro aqui na lateral, tá? Só que no meio ele deixa aqui entre os elementos um espaçamento por igual, tá? Se eu jogasse aqui um space evenly, aí ele vai além, né? A gente vai ver que quando eu salvar não vai ter mais um espaço aqui na borda desses elementos, tá? Ele vai... Ah, não, desculpa, falei o contrário, né? Quem faz isso que a gente está fazendo aqui, né, tem o space between, né? O space between ele corta a borda, tá? Não vai ter mais borda e ele separa todo esse espaço que sobrou entre os elementos. Se eu utilizasse o space evenly, aí sim, ele deixa todos os espaços, inclusive das bordas ali, por igual, tá? Então nossos elementos estão divididos por igual aqui na nossa caixa, né? A gente pode ver que se eu diminuo a tela e de fato não cabe um espaço ali na linha, porque olha só o que eu fiz, né? As minhas caixinhas, elas têm um min width, né? Então eu poderia estar manipulando isso, né, para ver quantos elementos cabem, né? Então a gente só tem que tomar cuidado porque o space evenly, se ele não tivesse espaço, né, ele vai dar preferência a encaixar os elementos em tela. Então se ele não tivesse espaço, né, ele não vai conseguir pôr. Legal, pessoal? Então é bom a gente entender isso, tá? Mesmo, ó, se eu colocasse aqui, né, o space around, por exemplo, também não tem espaço, não sobrou espaço para a borda, não sobrou espaço para lugar nenhum, então ele não vai colocar, tá? Então é importante entender que tem casos que aqui, ó, o space around, space between e o evenly, se não sobrou espaço, todos eles vão estar iguais, né? É claro que iguais na linha de cima, na linha de baixo já alterou, né? Olha só, o space between, ele colou ali embaixo, o space around aqui ele deixou um espacinho, né, de baixo, e o space evenly, ele deixou igual aqui, né, de baixo, tá? Então, só para a gente entender que, embora ela em algumas linhas possa ter a mesma visualização, isso daí muda, né, de acordo com o espaço disponível. E aí vocês podem estar se perguntando, mas se eu quisesse, né, rigidamente falar que eu quero ter um espaço, né, na horizontal, na vertical, ali nas minhas caixinhas, né? Aí a gente poderia aplicar também, aqui dentro do nosso container, né, uma propriedade que chama gap, né? Então eu venho aqui e coloco um gap. E eu falo aqui, por exemplo, que eu gostaria que tivesse 0 rem na vertical, tá? E não, eu vou exagerar aqui para vocês verem, né? E vai 5 rem na horizontal, né? Então o que acontece aqui, né? A gente pode ver que ele faz esse gap aqui entre os elementos, tá, pessoal? Esse gap aqui ele não é aplicado... esse 5 rem aqui a gente pode ver que ele não está sendo aplicado na borda aqui no início, tá? Então ele tem um valor aqui que depende de qual propriedade a gente está colocando no Justify Content no Align Items, tá? No Align Content ali. Então pensem que esse gap é o espaçamento entre os itens, tá? Então a gente consegue deixar fixo esse espaçamento entre os itens. Se por algum acaso eu quisesse deixar um espaçamento fixo aqui, ó, entre essas caixas, aí não vai ter muito jeito, a gente colocaria um padding mesmo aqui na mão, né? Falaria aqui, ó, que eu tenho um padding na horizontal que eu quero aqui de, por exemplo, 4 rem, né? Aí, beleza, a gente vai conseguir incluir. Pode ser que ele não fique da maneira responsiva melhor ali, mas aí eu posso falar que eu quero ter um padding fixo ali, né? Nas bordas dos elementos, tá? Envolvendo os elementos.
Então, olha só, a gente já aprendeu como faz isso. Se eu colocasse aqui um 2, aqui, né, é o padding que a gente tem, né, o gap, na verdade, que a gente tem na vertical, né? Então, olha só, quebrou aqui esses elementos. Eu estou falando vertical, né, pessoal, mas vamos ver o que acontece se eu mudo isso daqui para column, né? Então, a gente pode ver, né, se eu exagerar aqui, que senão vai ficar difícil, né, vou colocar aqui 20, por exemplo. Tenho que diminuir a tela aqui também para a gente ver, né? Olha só o que acontece, né? Se a gente for ver, vou diminuir ali, agora que a gente tem duas linhas, né? Olha só o que acontece aqui, né? O gap, né? Isso daqui, ele está na horizontal, né? A gente pode ver que mesmo eu mudando aqui o sentido aqui para column, né? Essa questão aqui do gap, né? Se eu for até passar aqui o nome, né? A gente pode pensar aqui que ele também vai trabalhar como se fosse uma coisa mais parecida com padding, né? Porque olha só, vou diminuir aqui para 5 rem, né? Ele colou ali na horizontal, né? Então, ó, vertical, horizontal. Então, esse gap aqui não vai depender se a gente está usando row, né? Se a gente está usando column, ele vai trabalhar aqui com XY, né? Que a gente pensa aqui, né? Então, ele é bem parecido com o gap e vocês não precisam se preocupar ali em qual, né, dos eixos que vocês estão trabalhando, que vai ser aqui, né, vertical, horizontal, tá? Isso daqui não vai mudar. Então, legal, pessoal, a gente já sabe como dar um gap aqui entre os elementos. Para esse 9 aqui de baixo não ficar colado, eu vou dar aqui um 2 rem, né? E ele já se encaixou ali melhor. Vou pegar aqui e vou deixar isso daqui maior, né, para a gente poder ver melhor o que a gente vai fazer agora, né? Então, olha só, a gente aprendeu... isso daqui a gente não aprendeu ainda. A gente aprendeu o gap, né? A gente aprendeu o justify content, align items, align content, né? Então, falta aqui a gente falar de dois carinhas bem importantes aqui, que é o order e o flex, né? Então, vamos ver o que eles fazem, né? O flex, pessoal, né? Tem até um outro que eu não coloquei aqui, que eu vou incluir, que ele é interessante, que é o flex basis, tá? Então, a gente vai falar de 3, na verdade. Então, deixa eu só selecionar aqui. Maravilha. Então, olha só, pessoal. Eu vou falar primeiro do order, né? Que ele é um pouquinho mais fácil. E aí, depois eu falo desses outros, né? Imaginem que eu, por nthchild aqui, né? Eu vou pegar, por exemplo, esse terceiro item, né? E falar que eu quero mudar a ordem dele, que ele aparece aqui, né? Que ele aparece aqui em tela. Se eu falar aqui que ele vai ter uma order, por exemplo, negativa, né? Ele aparece ali no começo, né? Se eu falar aqui que ele vai ter uma order positiva, ele aparece no final, tá? E se eu colocar uma order 0, é o que já tem por padrão para todos, tá? Isso daqui, né, tem várias convenções que pode tratar, né? Como o padrão ali é 0, eu poderia trabalhar com valores positivos, negativos, né? Se você não gostar de trabalhar com esses valores negativos ali, né, porque ele remete ao z-index, né? Z-index geralmente não é muito legal a gente também, né, pensar nele negativo. Nós poderíamos simplesmente colocar sei lá, um valor padrão aqui, né? Eu tenho, sei lá, 9 elementos, poderia falar aqui que padrão é 10, alguma coisa assim. Aí se eu quero que ele comece aqui no início, né, eu coloco um 1. Se eu quero que ele, por algum motivo aqui, ó, ele vire aqui o terceiro elemento, order, deixa eu só ver aqui, box, order 10, nthchild. É que todos são por padrão 10, né? Então eu não vou conseguir posicionar ele exatamente aqui no 3, né? Quando eu quero trabalhar, né, de um jeito assim que fique um pouco mais fácil de fazer essas coisinhas, né? Quais são as alternativas que a gente tem aqui, né? Então, olha só, se eu quero deixá-lo exatamente na posição 3, aí eu poderia falar ali, ó, que os boxes que vêm antes, né? Eles são posição aqui, por exemplo, 1 e 2, order 1, né? Aí, ó, o 1 vem antes dele, order 2, tá? Então eu poderia fazer alguma coisa desse tipo, né? Mas eu não quero colocar o 3 ali, né? Porque senão fica muito igual ao que a gente está fazendo. Eu vou pegar o 7 aqui e jogar em terceiro lugar. Então veja que ele se encaixou aqui numa boa, tá? Então a gente só tem que tomar esse cuidado ali, né? Porque dependendo da convenção que a gente trabalha, né? Se eu falar que tudo é 10 aqui, né? Eu vou ter que colocar ali os valores menores que 10 para isso daqui ficar na ordem que eu espero, né? Se eu usar por padrão aqui o 0, né? O que acontece aqui?
eles vão sair no final da minha caixa. Então, ó, o 1, o 2 e o 3. O 3 aqui, que no caso era o elemento 7, né? O elemento 1, 2 e 7, né? Que eu coloquei nessas ordens, eles ficam no final, tá? Então é muito bom isso daqui do order, porque antigamente, pessoal, a gente tinha que esconder os elementos em tela, tinha que dar uns display nones para isso daqui funcionar e a gente conseguir proporcionar essa ordem, né? Então é muito interessante essa propriedade order e eu incentivo que vocês trabalhem com isso, né? Que vai dar uns poderes muito grandes para vocês também, tá? Então olha só. O que mais que a gente tem para aprender daqui, né? Eu poderia, né? Poderia olhar para isso e falar assim, não achei bonita essa visualização, né? Pode ser que eu olhasse para isso aqui e falo, putz, eu gostaria que as caixas aqui, né, que tivesse sempre o mesmo número de caixas em cada linha, né? Como que a gente resolve esse problema? Tem algumas formas. Eu poderia colocar aqui um flex basis, por exemplo, né? E falar, por exemplo, que eu quero que eles ocupem 30% da tela, né? E aí olha só o que acontece. Agora não existe mais, né, essa questão aqui da gente deixar o nosso elemento com quantidade diferente em linhas diferentes, tá? Sempre está aqui com a mesma quantidade de elementos. Legal? O Flex Basis é muito bom quando a gente quer de fato trabalhar com tamanhos fixos, tá? Aí vocês podem estar se perguntando, mas se eu colocasse 33 para 33%, para ficar exato aqui, não vai dar certo, né? Por quê? Porque a gente colocou aqui, né, algumas coisinhas que estão atrapalhando para que isso ficasse 100%, né? Uma delas é que a gente tem esse gap entre os elementos, né? E vamos ver se eu coloquei algum padding, né? E parece que eu não coloquei mais nenhum padding, né? Se eu quisesse resolver isso, colocar exatamente aqui, né? Eles ocupando o máximo que dá, respeitando esse gap aqui, eu poderia falar aqui que eu vou ter 33.33 menos, né, o gap que eles têm ali na horizontal, tá? Então o gap que eles têm ali na horizontal, ele é 5 rem, né? Se eu faço isso agora, eles cabem em tela. Legal? Então o FlexBasis ele é muito bom, tá, pessoal? Quando a gente quer trabalhar com elementos, com a mesma quantidade de elementos em cada linha, tá? Se eu colocasse aqui um 50 menos 5, aí eu consigo colocar 2 elementos por tela, né? O que acontece aqui, né? Fatalmente vai acontecer isso, né? Se não conseguir entrar aqui nessa... Por exemplo, isso daqui são números ímpares, né? Não tem como eu colocar sempre 2 aqui nesse caso, né? Então eu tenho que tomar cuidado porque pode acontecer de um ficar órfão aqui e nesse caso eu acho que o layout fica estranho se fica ali no meio aqui, né? O que eu faria, né, pessoal, é que eu pegaria aqui, né, e eu quero, em vez de colocá-los aqui com esse espaçamento né, igual, eu gostaria de colocar aqui um flex start, né? Porque, ó, parece uma coisa mais parecida com um celular aqui, um layout celular, né? Que os elementos ficam numa grade, né, dispostos dessa forma, tá? Então, dependendo do que a gente está fazendo, a gente pode colocar propriedades para deixar o nosso Flexbox mais agradável, tá? Então, além do FlexBase, pessoal, vou comentar isso daqui e vou falar que tem uma propriedade que chama Flex, tá? E olha só que legal, se eu coloco aqui um Flex 1 nessas caixas, eu estou falando que eu quero que elas ocupem o máximo de espaço que elas tiverem disponível, né? Então, se eu deixar isso daqui em tela cheia, olha só o que acontece, cada uma está ocupando o máximo de espaço disponível, né? Se eu, né, pegar isso daqui e for crescendo aqui os nossos elementos, olha só, né? Aqui nós temos todos os elementos. Aí não cabe mais todos os elementos, por quê? Porque eu coloquei aqui que as nossas caixinhas eles têm um min, cadê aqui, ó, min width de 20 rem, tá? Então, quando chegar no momento que não couber mais essas 9 caixas com 20 rem cada, vai quebrar para a linha de baixo. E olha só que legal, com o Flex 1, né, desse jeito que eu estou falando, que todos têm o mesmo peso, todo mundo vai ter a mesma unidade flexível, né, com peso 1. Então, se eu continuar ali, olha só, quebrou, caiu uma nova caixa, né, eles estão dividindo espaço entre eles, né, respeitando o gap. Se caiu uma outra caixa, ó, então todo mundo com uma unidade flexível, respeitando isso, e assim por diante, tá, pessoal? E aí a gente consegue fazer essas unidades flexíveis aqui, né, respeitarem isso. O que acontece aqui? Se eu quisesse dar um peso diferente para um elemento diferente, né, vamos pensar que esse elemento aqui, ó, o 2, eu gostaria de fazê-lo crescer, né, então eu posso colocar aqui um flex 2 nele, por exemplo, né. Só que o que acontece, né? A gente pode ver que ele não cresceu tanto assim. Mesmo se eu colocasse um flex 10, não faria diferença aqui no momento. Por quê? Porque como eu tenho ali junto aqueles min widths, né? Se eu tirasse isso daqui, a gente talvez conseguiria ver melhor, né?
Mas, olha só, se eu colocasse aqui um flex 10, agora ele está fazendo bastante diferença em relação ao flex 2, né? O que acontece aqui, né? Eu vou restabelecer isso daqui, mas o que acontece que é importante a gente entender, né? E aí eu vou crescendo a tela para vocês verem. Olha como que o nosso 2 está crescendo mais do que o resto, né? Basicamente, pessoal, eu estou falando aqui no flex quantas unidades flexíveis ele pode, né, disputar ali com os outros elementos. Então, se tiver espaço, se tiver mais espaço do que necessário para renderizar os outros elementos, esse elemento aqui ele vai crescer com uma proporção maior. Legal? Então, olha só, ó, tá bem grandão esse 2. Quando chegar ali um próximo elemento, olha o que vai acontecer, ele diminuiu, tá? Então, ele vai ficar, se a gente coloca ali um flex maior do que os outros, ele vai tender a ficar maior que os outros elementos. E se ele tiver mais espaço disponível, ele cresce cada vez mais, tá, pessoal? Então, a gente trabalha com as proporções, utilizando esses números no flex, tá? Bem legal da gente saber. E a última coisa aqui, né, para a gente fechar, né, que a gente viu muita coisa legal aqui hoje, é falar sobre a gente usar um flexbox dentro do outro, né? Se eu quisesse aqui dentro dessa caixinha, em vez de usar um inline block, eu poderia usar ou um flex ou um inline flex, né? E aí o que acontece aqui? Se eu passo essa propriedade flex e começo aqui agora a falar que eu quero... Vou passar aqui no final, né, para falar que esse flexbox. Se eu quiser aqui fazer um justify content center e align content center também, né? Olha só o que acontece. A gente já conseguiu, né, deixar isso daqui organizadinho no nosso layout. E vocês devem estar pensando o seguinte, né? Mas qual que é a vantagem disso, né? Eu poderia simplesmente ter feito aqui um text align center, né? Que ele ia fazer a mesma coisa. Mas, pessoal, tem um negócio muito importante aqui. E se eu tivesse mais elementos nessas caixinhas aqui? Então, vamos imaginar, né, que isso daqui é o seguinte, né? Eu vou colocar aqui um P. Legal. Então, um parágrafo. Vou pular essa linha aqui, né? E eu vou colocar um botão depois de cada elemento, tá? Então, eu vou colocar aqui um button, clique em mim, né? O que está acontecendo aqui agora, né? E só para a gente visualizar, eu vou crescer um pouquinho. Eu vou colocar aqui um estilo aqui apenas para a nossa box. Qualquer P ou botão lá ter um font size de 4 rem, por exemplo, né? E olha só o que está acontecendo. Se a gente tivesse apenas um text align center, isso daqui não resolveria, né? A gente pode ver, ó, que eles estão até em linhas diferentes, né? Como isso daqui eu acho que ficou muito grande esse clique em mim, eu vou colocar só um clique aqui para a gente conseguir ver melhor, né? Mas olha a possibilidade que em vez de usar um text align center, a gente poderia usar aqui um display flex, né? Vou salvar aqui. E olha só que legal, ele centralizou esses dois elementos também, né, em tela para a gente. E eu poderia até dar um gap aqui entre eles, se eu quisesse, né? Falando aqui que na vertical, na horizontal eu gostaria de ter 2 rem entre eles, e eles ficarem espaçados também, né? Então é muito poderoso isso, a gente pode colocar quantos flexbox a gente quiser dentro de quantos flexbox a gente quiser, né? E aí eu consigo controlar também melhor os elementos ali do interior das nossas caixinhas, né? Então essa é a vantagem sobre a gente simplesmente colocar um text align center, que ele não teria essa possibilidade de alinhar múltiplos elementos, né? Apenas o texto. Legal, pessoal? Então hoje a gente aprendeu bastante coisa aqui, né? Falamos sobre o Flex Wrap, sobre o Flex Direction, né? E o Flex Flow, que é uma propriedade que resume essas duas. Nós falamos aqui do Flex Basis, né? Para dar essas proporções melhores em tela, o Gap para dar espaçamento, Justify Content, Align Items e Align Content para espaçá-los em tela melhor, e o Order aqui para a gente trabalhar com a questão de ordenamento, colocar em qualquer coisa e fazer tudo isso de uma forma muito mais poderosa, sem precisar de JavaScript ou de reorganizar os elementos no HTML para reordená-los. Legal? Muito bom, pessoal. Então eu agradeço a participação de todos e espero que vocês tenham evoluído muito. Nos vemos na próxima.